Bem-vindo ao Telebrás News. Conexão e liderança. O espaço onde mentes inovadoras se encontram, experiências são compartilhadas e grandes ideias ganham vida. Prepare-se para uma jornada de insights e descoberta. O futuro começa agora. Telebrás News. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexão e Liderança, que é um espaço de troca de ideias e muitos insights para você. E hoje a gente vai falar de um mercado que movimenta o sonho da maioria das pessoas, que é justamente o mercado imobiliário, o sonho da casa própria, que justamente impulsiona aí muitos profissionais. A gente conversa agora e tem o privilégio de receber aqui no estúdio da Guardiã da Notícia o José Augusto Viana Neto, que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, e ele vai contar pra gente como é que tá o setor e, mais do que isso, as perspectivas de mercado. Porque além de ser um setor que impulsiona muitos sonhos, é também um setor que traz muitas oportunidades como o mercado de emprego. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço a atenção, muito obrigado. Agora, para a gente começar, eu gostaria de perguntar para o senhor, o mercado está aquecido? Tá, o mercado imobiliário da pandemia para cá, ele sofreu um processo de evolução muito grande. E até então ele não tem refreado, ele tem ido em frente e indo muito bem. É isso não só no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Programas como Minha Casa Minha Vida impulsionaram ainda mais o mercado imobiliário. A gente falava aqui nos bastidores um pouco dessa taxa de juros que muitas vezes assusta, mas o mercado imobiliário respondeu muito bem e o senhor acredita que foi justamente impulsionado aí por essa ajuda do governo federal? Sem dúvida, o programa Minha Casa Minha Vida, ele hoje é o mercado imobiliário. Quando ele foi lançado lá atrás, ele era um apêndice do mercado. Hoje o mercado é um apêndice do programa Minha Casa Minha Vida, porque ele atende basicamente todo o mercado. 85% do mercado residencial é atendido pelo Minha Casa Minha Vida. Agora, existe também no setor, justamente em alguns bairros onde antigamente não existiam, né, muitas construções mais populares, como Minha Casa Minha Vida, e hoje tem uma certa resistência, porque vai ser formado aqui. A gente vê muitos bairros considerados nobres em São Paulo, onde o Minha Casa Minha Vida também está instalado. É uma nova tendência de mercado? Com certeza, até porque o Minha Casa Minha Vida não é mais aquele programa de imóveis populares, mal acabados, desajeitados. Hoje o Minha Casa Minha Vida, você tem o imóvel de classe média alta, né? O acabamento, as pessoas não aceitam mais qualquer coisa, né? Então os métodos construtivos evoluíram bastante, a tecnologia somou demais e o Minha Casa Minha Vida é uma construção convencional como outra qualquer. Então aquele incorporador que não desenvolve um projeto adequado a essa nova realidade, ele fica fora do mercado, com certeza. E oferecendo todo o que as pessoas sonham realmente numa casa própria, né? Quando elas investem esse dinheiro numa casa própria, elas têm o sonho realmente ali de um prédio que ofereça qualidade de vida para toda a família. Sim, claro, tem prédio com piscina, com fitness center, salão de festa, muito bem arrumado, bem decorado, né? Hoje o mercado está muito exigente, as pessoas estão muito exigentes. Agora, para o setor de corretores, teve também uma mudança do mercado? Como que o setor vem atuando no ano de 2026? Olha, o mercado ele passa por transformações profundas, assim, de maneira muito rápida. O que parece ser que vai acontecer uma tendência a partir de agora. De repente já vem uma novidade que engole aquela outra e já passamos para o estágio seguinte. A evolução está muito rápida, a pessoa vai dormir hoje com uma realidade, amanhã acorda com outra. Então é muito rápido. Os profissionais do mercado imobiliário têm que ter uma desenvoltura muito grande para acompanhar todo esse desenvolvimento. Porque quem não acompanha na questão da performance e do faturamento, é claro que vai ficar para trás. Então há necessidade de uma atualização constante e buscar
há o conhecimento técnico para poder desenvolver dentro do mercado. Porque, como eu disse, o público cada vez mais exigente, cada vez mais antenado. Hoje, quando um cliente chega para conversar com o corretor, e ele quer, olha, eu quero um apartamento de 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. De apartamento de 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, aquele cliente já entende muito mais que o próprio corretor. Verdade. Então, o corretor tem que estar muito antenado para poder acompanhar essas evoluções e poder ser, digamos, um ponto atrativo para o cliente. O que faz converter numa venda? Vou perguntar uma coisa para o senhor. O que eu acompanho do mercado imobiliário? Que hoje a internet faz parte, a gente dá uma rodada aqui pela internet em plataformas que vendem imóveis nas próprias redes sociais. Se a gente der um Google também já aparece diversas oportunidades. Então aquela pessoa que está interessada, ela já faz um mapa aqui daquilo que ela tem interesse, na localização que ela sonha. Diferente de quando antigamente a gente ficava lá procurando no jornal, certo? Claro. Então, uma mudança radical. Esse corretor de imóveis, ele precisou também passar por uma transformação para atender esse cliente que chega já com muitos anseios? Olha, eu sou corretor de imóveis há 51 para 52 anos. O senhor ainda é? Claro, ainda atua? Claro. Opa, tenho meu escritório na Praia Grande, lá no Que litoral. ótimo. E naquela época, o cliente para comprar um imóvel, ele prospectava pelo menos por 6 meses. Então eu mostrava para o mesmo cliente 10, 15, 20, 30 propriedades imobiliárias até que uma atendesse a necessidade dele, localização, preço, questões estéticas. Aí pimba, vamos fechar negócio. Hoje, quando um cliente chega a fazer uma visita a um corretor para comprar um imóvel usado, ele não vai ver mais do que 3 imóveis, porque tudo já foi analisado pela internet. Hoje nós temos o filme em 3D, dá para fazer o tour por dentro do imóvel, tudo mais. Então, isso daí facilitou demais. O corretor, ele conversa muito menos. O contato presencial pessoal, ele reduziu bastante. Apesar de que ele até então, não conseguiu ser dispensado, né? O fechamento presencial, ele é fundamental. Quais as regiões no estado de São Paulo estão mais aquecidas? Olha, o estado de São Paulo como um todo é muito aquecido. O estado de São Paulo é um país à parte, né? Mas nós temos, eu posso te dizer, núcleos de concentração de maior frequência do mercado imobiliário. Tá. São Paulo, né? Grande São Paulo. Depois nós temos aí a região metropolitana da Baixada. O ABC, um caso à parte, está ali, um apêndice dessa região metropolitana da capital. São José dos Campos, Ribeirão Preto, Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. Esses são núcleos de concentração de negócios. Franca, então cada qual com a sua vocação, com a sua característica, mas são cidades centralizadoras de uma determinada região, onde acaba focando para aquela concentração urbana os interesses de dezenas de municípios do entorno. Então é onde o mercado imobiliário tem uma presença maior. Agora vamos falar justamente da profissão corretor de imóveis, porque com essa questão do advento, né, da internet, de ter diversas formas das pessoas chegarem até o imóvel, e muitas vezes elas acreditam, descobri o imóvel do meu sonho. Se ela não tem o corretor de imóveis, muitas vezes ela também pode cair numa grande cilada. Isso aí acontece todo dia, a gente vê pela imprensa o número de golpes que vem sendo aplicado e cada dia de forma... Vendas de terrenos, de apartamento... Olha, de tudo que se possa imaginar. E não é
lá no interiorzão, não, a pessoa é mal informada. Que é Sim. isso? É aqui dentro da capital mesmo, em regiões desenvolvidas e pessoas cultas, acabam se deixando levar pelo canto da sereia. Aquela velha história, né? A vantagem excessiva, ela deve ser levada em consideração como um fator de desconfiança. Certo. Né? Mas a pessoa, de maneira nenhuma que ele vê isso, ele vê a possibilidade de acesso naquela propriedade com aquela vantagem que ele está enxergando, que na realidade é o golpe. Né? Quais são realmente as orientações que o Cresce costuma passar com relação a quem faz justamente essa intermediação de compra? Olha, vamos falar de locação. Locação, jamais fazer a tratativa, fechar a tratativa por meios digitais. Pode fazer toda a condução do negócio por meios digitais, mas o fechamento tem que ser presencial, ver com quem está tratando, porque o falsário nunca vai querer presencial. Tá. Esse vai querer sempre por meios digitais. Na compra e venda, a mesma coisa. E um detalhe muito importante, muito cuidado, ao agendar uma visita a uma propriedade imobiliária para conhecer o imóvel, vê lá com quem que está agendando. Sim. Porque é muito comum você agendar, chega lá, não é o proprietário, não é o corretor e é um assaltante que está lá. Naquela ânsia de vender, você abre a sua casa para o próprio bandido. Tanto de quem está vendendo quanto quem está comprando. Isso acontece comumente. Agora mesmo, esses dias pegaram aqui, eu acho que em Guarulhos, um cidadão que ficou no cativeiro, parece que 10 dias, e foi até o local a convite de uma pessoa que se passava por corretor de imóveis. E não era um sequestrador. É isso agora, semana passada. Então nós temos lá no site do Cresce informações. A pessoa deu o número do Cresce, entra lá, veja na tela se coincide a fotografia, se é a mesma pessoa que está ali, o nome, a localização, verifique, porque sem fazer uma constatação não dá para acreditar. E hoje, com o uso da inteligência artificial, as coisas sofisticaram mais ainda. Né? Os falsários conseguem produzir documentos cartorários que o próprio cartório não define se é um documento original ou não. O cartório tem que pegar e examinar no arquivo dele se foi emitido aquele documento. Então, para é um você double ver, check hoje em dia, mas, então. Puxa vida, e como? Não? Agora, o senhor acredita que isso faz com que cada vez mais a profissão tenha que ser cada vez mais regulamentada e mais do que isso, que a profissão também tenha que ser cada vez mais respeitada também? Eu digo o seguinte, as pessoas têm que aproveitar cada vez mais esse profissional, porque o corretor de imóveis, para aquele que está comprando um imóvel, ele não vai ter despesa nenhuma, porque afinal de contas quem está pagando a remuneração é aquele que vende. Tá. Essa é uma tradição de mercado. Usos e costumes, funciona assim. Agora, digamos, se eu tiver que pagar a remuneração, vai ser por uma tratativa especial, por uma condição especial de atendimento. Já é outra coisa, mas o comum é o vendedor pagar, o locador pagar e pronto. Então, eu não tenho acrescido despesas na utilização dessa assessoria. E o negócio sem uma assessoria técnica é muito arriscado, porque, veja você, a maioria das pessoas que compram uma propriedade imobiliária, compram uma propriedade imobiliária ao longo de sua vida inteirinha. Sim. É muito difícil você pegar alguém que fez 3 negócios imobiliários ao longo de sua vida. Então não é uma transação que a pessoa está habituada a fazer ali comumente, como comprar uma geladeira, um automóvel, que a pessoa faz vários negócios dessa natureza. A propriedade imobiliária não, ela é altamente complexa, permeada de inúmeras questões que pode levar a prejuízo, e quem não estiver habituado a esse negócio, a possibilidade de ter um dissabor é muito grande. Então a presença do corretor de imóveis é para dar a essa pessoa tranquilidade, digamos, a assessoria técnica que a pessoa precisa
para substituir a falta de conhecimento. E não adianta, não, mas ele é um bom advogado. Ele é um bom advogado, mas para fazer a transação ele não está habituado. Aí que pega justamente o diferencial de ser justamente um corretor de imóveis e não um advogado. O advogado vai ter todo o conhecimento jurídico. Aí fala assim, não, mas ele é engenheiro, já construiu mais de tantos prédios. Tudo bem, ele entende bastante de construir prédio, mas de transacionar o prédio ele não entende nada. Então, não adianta. O que falta para profissão ser cada vez mais reconhecida? E realmente, o corretor de imóveis fala, eu tenho orgulho de ser corretor de imóveis aqui no Brasil. Olha, a meu ver, a própria categoria precisa, muitos colegas, rever o seu posicionamento no mercado. Eu vejo muito curso de venda para corretor de imóveis. Eu considero isso ruim, porque um corretor não vende. O nosso código de ética deixa claro que o corretor não pode influenciar na decisão do cliente. Ele mostra as propriedades imobiliárias e deixa a decisão por conta do cliente. A partir do momento que o cidadão faz um curso de venda como corretor de imóveis, ele vai usar argumento para vender. Então ele não está dando uma assessoria, ele está tentando vender. E vender imóvel, quem vende é o proprietário. Nós fazemos a intermediação. E eu acho que o grande problema para a consolidação do respeito ético, moral, atividade profissional, vem da categoria, da própria categoria, entender esse seu posicionamento. Eu não vendo. Tem pessoas que fazem cursos de técnicas de venda, de persuasão. Onde é que já se viu? Se eu tiver que persuadir alguém para comprar uma propriedade imobiliária, é porque ele não está querendo aquela propriedade. Isso é muito ruim. Mas o senhor não acredita que hoje, com a competição do mercado, as pessoas cada vez mais, as próprias imobiliárias, os próprios corretores, eles precisam se colocar numa forma de apresentar esse imóvel de uma forma que eu tenha mais confiança de comprar com o senhor do que com outro? Ou não? Olha, eu acho que a forma de apresentação, ela pode ser feita como... Olha, eu trabalho numa cidade que era muito pobre. Quando eu comecei em Praia Grande era uma cidade de turismo popular. Hoje não, a cidade está sofisticada. Mas naquela época eu ia mostrar uma kitnet no período de férias de temporada, era uma coisa maluca. Você entrava lá numa kitnetzinha que hoje que chamam de estúdio, né? Mais chique, Tinha 6 metros de comprimento por 3 de largura, cozinha e banheiro. Você entrava numa kitnet daquela com meia dúzia de pessoas, era uma coisa horrível. A mulher estava lá fritando sardinha no fogão. A molecada tira o tênis, joga lá na sala, aquele cheiro ruim, aquela bagunça, o cidadão deitado no sofá de sunga. Deus me livre, o cliente entra, ele fica desesperado para sair. Então, o que vamos fazer? Olha, eu vou trazer um cliente para mostrar seu apartamento, por gentileza. Mantenha ele bem arrumado, peça as pessoas para ir dar uma volta na praia, passear, limpa tudo direitinho, deixa arrumado, dobrado. Se possível, ou um cafezinho para ter um cheiro agradável, põe para assar um bolo de laranja para deixar aquele cheirinho gostoso. Isso tudo aí, evidentemente, que quando a pessoa chega, causa uma boa impressão. Então, evidentemente que esse cuidado tem que ter. Porque esse encantamento tem que ter, porque como o senhor bem colocou, comprar um imóvel é muito diferente da gente comprar uma roupa, até mesmo um carro, que é um valor mais alto, mas um imóvel é um investimento alto e junto com esse investimento alto vem muitos sonhos também. E depois a dificuldade de liquidez, se comprar errado para vender, Deus me livre. E o corretor fala da dificuldade? Não, esse é um dos problemas. É um dos problemas. Eu acho que a categoria precisa entender que esta sinceridade, ela não é prejudicial. É o que conquista. É o que conquista. Então é isso que você falou, o mercado competitivo.
está competindo no mercado quem está vendendo o imóvel, não é quem está intermediando a venda, porque ele acaba fazendo mais negócios, mas este não é o foco e as pessoas entendem errado. E nós já temos hoje 63 anos de atividade regulamentada e não estamos ainda consolidados. E aí eu acredito muito nisso, assim, por que ainda uma profissão tão antiga, uma profissão tão necessária, o gap está justamente nessa questão realmente do posicionamento do corretor de imóveis, ou até na própria autoestima, porque muita gente tinha uma outra profissão e de repente vira, por falta de opção ou de oportunidade, corretor de imóveis. O senhor acredita que esse movimento também no mercado fez com que a categoria perdesse força? Olha, eu acho que não, porque quem não tem o perfil para ser corretor, eu deixo de ser médico e vou vender imóveis, e não tem o perfil, ele quebra a cara, ele não fica de jeito nenhum. E depois veja você, para ele chegar a ter uma credencial do CRES, ele demora praticamente 1 ano. Tem que estudar, né? Não, e depois o que ele vai fazer? E depois que ele pegar essa credencial, ele pegou uma autorização para trabalhar. Ele vai trabalhar. Quanto tempo ele vai precisar para trabalhar? Olha, tem corretor que fica 1 ano sem vender, 2 anos sem vender. Então não é uma profissão de oportunidade para quem não se deu bem na outra. Nós temos o número de pessoas inscritas no Conselho, ele tem sido muito consciente, muito sólido. A pessoa não entra e sai. As pessoas entram e ficam na profissão. A maioria dá certo. E o Conselho justamente é esse filtro, né? Com certeza, com certeza. Você vê, hoje nós temos 210 mil corretores ativos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. O número total de inscritos está em 332 mil, né? E ativos 210 mil. Então, muita gente, depois da pandemia para cá, houve uma migração grande de profissionais de outras áreas para a corretagem imobiliária. Mas vieram por quê? Porque está vendendo muito, está alugando demais. Você vê aluguel hoje em dia, tudo que tem para alugar, aluga muito rapidamente. Locação residencial, estou falando, que as demais têm suas características próprias. Mas a locação residencial, tudo que tem para alugar, aluga muito rapidamente. E os imóveis para venda, dentro do preço de mercado, não ultrapassa 90 dias para vender, dentro do preço de mercado. Então, é uma atividade muito forte. Você pode conferir pelo site da Caixa Econômica Federal e pelo site da BCIP, Associação dos Bancos de Poupança e Crédito Imobiliário. A cada ano é um recorde sobre o exercício anterior. Sim, os números realmente eles chamam a atenção, né? Porque as pessoas falam, né? A gente vê aí a briga com os investidores entre investir num imóvel ou deixar o seu dinheiro investido. Sim. E você acaba movimentando o setor das duas maneiras, porque aquele que optou em deixar o dinheiro investido vai alugar um imóvel. É isso aí. Então ele movimenta o setor de qualquer maneira. Sem dúvida. E depois o lucro que dá, né? A pessoa compra um imóvel no lançamento, quando o prédio é entregue, ele pode ter lucro de 30%. É uma coisa que nenhum outro setor na sociedade dá um lucro. E é um tijolo que está ali, né, seu? Pode ter o que for, aquele investimento é mais seguro. E uma coisa muito importante, Fabiana, você hoje sai numa janela qualquer, olhou, você vai ver 3, 4, 5, 6 prédios sendo construídos. É um atrás do outro e não para. E os que não estão sendo construídos, essa moda do retrofit também vem repaginando e dando uma cara nova. Sem dúvida, principalmente nos centros antigos das principais cidades do estado. A gente está vendo aí, testemunhando um retrofit muito forte. Hoje, para a categoria, qual o grande desafio? Olha, eu acho o seguinte, que é a especialização, o aprofundamento no conhecimento técnico das ferramentas digitais. Isso é muito importante.
você saber pesquisar a origem de um documento, verificar a veracidade daquele documento, as tendências de desenvolvimento de determinadas regiões. Isso é importantíssimo, porque a maior parte dos clientes do mercado imobiliário são investidores e eles precisam de uma assessoria para saber onde investir seus recursos, Sim. aonde vai acontecer, onde o meu dinheiro vai crescer. E isso o corretor tem que estar muito antenado, conhecer os planos diretores de cada cidade, saber exatamente a tendência, a vocação de cada município, para onde está indo, o que faz o dinheiro circular naquela sociedade. Tem que entender bastante disso para poder dar uma orientação profissional adequada, para que a pessoa, quando faça o negócio imobiliário, ele possa obter lucro e não prejuízo. Eu costumo dizer que quanto mais alta a tecnologia, mais necessária se faz a conexão, que é o que gera confiança. Porque quando você compra um negócio, você quer comprar de alguém que você confia e precisa ser intermediado por alguém que essa confiança também é necessária. Sem dúvida. A inteligência artificial chegou, a própria Tecnisa fez um grande lançamento, colocou a Isa para trabalhar, que é uma assistente virtual que atende 24 horas, 7 dias por semana, em 7 idiomas. Lógico, pessoa nenhuma vai ter a mesma capacidade para fazer esse primeiro contato numa abordagem de um comprador. Mas ela nunca vai substituir um olho no olho e realmente essa confiança que é tão necessária de quem sabe o que é fundamental no negócio. Sem dúvida, eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando veio o lockdown, a pandemia, todo mundo foi para casa, nós tivemos que fechar o conselho, todo mundo foi para casa. E imediatamente nós bolamos lá um sistema de atendimento por chat. Então a pessoa entrava no computador e ali conversava digitando. Muito rapidamente nós evoluímos para um atendimento por videoconferência. Foi um sucesso absoluto. A pessoa conversando com a outra ali no computador, vendo a outra na tela, aumenta demais a confiança de quem está do lado de lá. Facilita o diálogo. Tanto é que o Cresce ganhou 3 anos consecutivos o melhor atendimento em serviço público do Brasil. 3 anos consecutivos, né? Daquele site Reclame Aqui, né? Que não é brincadeira aquilo, né? E nós ganhamos 3 anos consecutivos com o melhor atendimento. Por quê? Porque a videoconferência. E eu não vejo os colegas usar a videoconferência. Eu vejo muita gente exagerar no WhatsApp, Sim. que é um problema fora do comum. Mas o atendimento agendado, com hora marcada, por videoconferência, ele facilita demais a comunicação, dá a confiança, que é uma coisa também que o corretor tem que aprender, é controlar a sua ansiedade. Esperar aquilo que eu já disse antes, esperar o cliente comprar, não é querer vender para o cliente, mas até que ele esteja adequado a fazer um negócio que julga que seja necessário. Ter o timing do negócio. Claro. O segredo está aí? Eu acho que está, porque é aquilo que eu disse aí durante todo esse nosso bate-papo. Eu acho que o que nos falta é essa confiança da sociedade naquilo que a gente diz. E quando você trata uma pessoa defendendo os interesses dela, e ela entende isso, ela passa a confiar. Quando ela percebe que você está querendo vender para ela alguma coisa... Empurrar, né? Às vezes tem aquela sensação, né? Quer me empurrar esse imóvel goela abaixo, não é? Todo mundo põe o pé para trás, né? Com certeza. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão e Liderança. Quero deixar os nossos microfones abertos para suas considerações finais. E como o senhor colocou, né? Já que é campeão aí do Reclame Aqui por não ter reclamações e sim pelo os elogios aí do atendimento, na dúvida, estou comprando um imóvel, faço o quê? Olha, na dúvida, se está comprando um imóvel, consulte um corretor da região onde está o imóvel que lhe interessa. E aí você vai ter
uma melhor condição. E no próprio site também do Cresce, no portal, tem também todas as informações ali para fazer compra segura, para que você se sinta realmente, você saiba o passo a passo para que a gente, às vezes, o sonho não vire um grande pesadelo. É isso, o Cresce inclusive tem um aplicativo gratuito que serve para a população em geral, que tem inúmeras informações de grande interesse, tanto para quem está comprando, vendendo ou alugando um imóvel. Perfeito, então. Muito obrigada, os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente possa divulgar esse trabalho tão necessário e principalmente que dá aí a garantia para que você realize o seu sonho de uma forma segura. A gente conversou com José Augusto Viana Neto, que é o presidente do Conselho Regional de Corretores e Imóveis do Estado de São Paulo. Aqui no Conexão e Liderança, a gente traz sempre uma entrevista, algo que realmente desperte aí insights e leve principalmente muita informação para você. Na próxima terça, a gente tem mais um encontro. Até mais. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.